Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para o nosso queridíssimo Evangelho da Semana. Lembrando, pessoal, que eu faço também no meu Instagram, então vocês podem fazer 2 evangelhos, pelo menos comigo, né? Porque vocês podem fazer aí quando vocês quiserem, né? Sozinhos ou com outros vídeos. Mas comigo vocês podem fazer 2 vezes na semana. Aqui no YouTube e também no meu perfil no Instagram, que eu faço live às 20 horas e 30 minutos todas as quintas-feiras, tá bom? Pessoal, hoje o evangelho ele é muito importante, ele é o guia, na verdade, para que na hora dos sofrimentos a gente passe com muito mais resiliência, com muito mais resignação, porque ele muda o nosso ponto de vista em relação às coisas. Ele é bem curtinho, tá? Mas é muito importante, gente. Na verdade, eu acho que é um dos textos mais importantes, assim, do Evangelho, pelo menos que eu gosto, né? Porque cada pessoa tem um gosto, isso é normal, é natural. Mas, assim, falando sobre mim, eu gosto muito e eu espero também muito que vocês gostem. Então, não deixem de pegar um copo de água, uma garrafa de água, né? Qualquer recipiente com água, porque os espíritos fluidificam, e vamos para o Evangelho. Vou fazer a prece, então, para iniciarmos. Muito obrigada, Senhor Jesus, por tudo. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada a todos os bons espíritos. Eu peço que Jesus esteja conosco nesse momento aqui do Evangelho. Que os bons espíritos, que os emissários de Deus sejam enviados aqui em casa, na casa de cada pessoa que estiver fazendo esse Evangelho. Que a nossa mente seja iluminada e que todas as energias negativas sejam retiradas. Se tiver algum espírito para ser tratado, que seja tratado, que seja resgatado e que a gente possa fazer um evangelho, que esse evangelho nos ilumine. Iniciamos agora, que assim seja. Pessoal, e o texto em questão que eu estava falando é Bem e Mal Sofrer. Gente, esse texto ele é muito importante. Por quê? Porque, como eu falei, ele muda o nosso ponto de vista em relação às nossas dores. Ele muda o ponto de vista em relação aos nossos obstáculos que a gente passa. Então, ele começa já falando aqui, ó. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, pois deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral. Por que Jesus não se referia a todo mundo que sofre em geral? Porque todo mundo sofre, pessoal. Todo mundo, encarnado ou desencarnado, sofre. Tem atribulações, tem as suas dificuldades. E quando eu digo desencarnado, gente, não é quem tá lá, que já é um espírito superior, né? Isso tô falando os sofrimentos aqui da Terra, tá? Porque assim, até uma pessoa que tá numa colônia espiritual, como o nosso lar, ela tem saudade, mas ela tem uma compreensão maior, né? Sobre as coisas. Tô dizendo espíritos desencarnados que ainda estão apegados a matérias, obsessores, espíritos perdidos. Esses sofrem muito, da mesma forma que também nós encarnados sofremos, tá? Então ele não tá falando dos que sofrem em geral, mas sim dos que sabem sofrer. E aí ele continua aqui, ó. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir o homem ao reino de Deus. Então, sim, gente, passar pelas adversidades da vida com força, com coragem, tá? Nos conduzem ao reino de Deus, nos auxilia muito. Não é só fazer caridade também, gente. Claro que a caridade, ela é maravilhosa e você deve sim fazer, tá? Só que assim, é um conjunto de coisas, gente. Às vezes tem pessoas que se limitam. Ah, eu só faço caridade, então eu já vou pro céu. Eu já vou ser, né, eu vou ser maravilhosa. Não, gente, não é só isso. Principalmente se a sua intenção é fazer caridade só pra, por exemplo, né, não sofrer, não ir pro umbral. Porque o que conta é a intenção. Então, gente, é um conjunto de coisas. E passar pelas provas, pelas adversidades da vida de uma maneira equilibrada, da melhor maneira possível, gente, porque é claro que as adversidades, elas vêm pra nos abalar, então é óbvio que você vai ficar abalado, só que mesmo diante desse abalo, seguir firme, com fé, resignação, isso te conduz ao reino de Deus. E aí ele continua aqui, ó. O desânimo é uma falta. Então, sim, gente, o desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. A prece é a sustentação para a alma, mas não é suficiente. É preciso que se apoie sobre uma fé viva na bondade de Deus. Então, gente, só nesse trechinho
tá? Um trechinho minúsculo desse texto, ele já deu várias fórmulas para nos auxiliar. Então, ele já falou, tá? Que o desânimo é uma falta. Então, quando a gente se sente desanimado, a gente quer desistir e tal, isso já é considerado, uma falta. Por quê? Porque o desânimo, ele vem da falta de fé. Porque quando você tem fé, você não vai ficar desanimada. Você sabe que Deus tá cuidando de tudo. Entende, gente? Que no final é sempre um frutinho da falta de fé. Então, ele já fala que o desânimo é uma falta e que Deus não consola, não é que Deus se recusa, gente, porque Deus é amor. Só que, se nos falta coragem, não tem como nos ter também consolação. Entende? Porque a gente não tá tendo coragem. Como que a gente vai querer ter consolação de algo que a gente também não faz? A gente não tem coragem. Entende? E aí ele fala mais uma coisa ainda, que a prece é maravilhosa. A prece, ela tem que ser nossa aliada em todos os momentos, bons e ruins. Mas não é suficiente. Não é só... A pessoa, por exemplo, a pessoa tá passando por um problema, ela só faz ora e não faz nada pra melhorar, o problema não vai desaparecer. A prece vai ajudar, mas não vai fazer o problema desaparecer. E aí ela tá falando aqui, ó, além das preces, é preciso que a gente se apoie numa fé viva na bondade de Deus. Porque quando você tem fé no futuro, fé em Deus, gente, fé no futuro é tanto na tua vida atual, como na vida futura mesmo do teu espírito. Tudo diminui, tudo fica menor. Porque se você sabe que você vai viver aqui por um curto período de tempo da tua existência, e que quanto maior é a prova, maior é a conquista, né, maior é as coisas boas que estão sendo guardadas para você no reino de Deus, por que você vai ficar sofrendo tanto? Então o teu sofrimento, ele já cai meio que por terra ali. Você vai sofrer, mas vai ser bem menos. E é tudo da fé, gente. Tudo parte da fé. Eu percebi, pessoal, que quanto mais fé vocês tiverem, melhor você vai conseguir passar pelas adversidades. Isso eu falo por mim. Porque eu também sou testada. E eu percebo que quando eu tenho mais fé, fica mais fácil. Se eu tô com menos fé, fica mais difícil. Tá? Façam um teste aí se vocês quiserem comprovar. E aí ele continua ainda falando. Jesus vos disse muitas vezes que não se colocava um fardo pesado sobre ombros fracos, e sim um fardo proporcional. E como recompensa, será proporcional à resignação e à coragem. Então, sim, sabendo que o fardo que a gente carrega é o fardo que a gente aguenta, quanto mais resignação e fé a gente tiver, maior será a recompensa. E é o justo, né? Não é o justo. Deus quer que a gente mereça as coisas, gente. Então, não veja isso como uma maldade de Deus. Não, Deus quer que a gente mereça isso. E pra gente merecer, a gente tem que ter fé, tem que ter coragem, tem que ter resignação, tem que ser resiliente. Senão, como que a gente aprende? Deus não vai entregar de mão beijada, não é mesmo? Senão não faz sentido. E aí ele dá um exemplo muito legal, que ele fala o quê? Que a gente deveria ficar felizes diante das adversidades. Mas como assim ficar felizes? Porque ele nos compara como o quê? Como se a gente fosse militares. Quando os militares estão em guerras, né? Eles não vão, quando eles não vão para frente da batalha, né? Para frente da luta, eles não ficam felizes porque eles não estão servindo, né? Eles estão lá meio que guardados, reservados. E aqui no texto acaba nos comparando com isso. Que quando a gente está diante das adversidades, dos desafios, a gente é como os militares na frente da batalha. Ou seja, é a nossa chance de mostrar a nossa resignação, é a nossa chance de mostrar a nossa fé. Para o nosso espírito isso é maravilhoso, então a gente tem que ficar feliz com isso, ou seja, uma oportunidade de me melhorar, uma oportunidade de ser mais forte, de me tornar mais forte, e não como algo ruim, entendem? Então, gente, é uma chance. Igual eu falo, não existe problemas, é tudo coisas que agregam questões positivas na nossa vida. Então, não veja as adversidades como, de fato, um problema. E sim, é como uma oportunidade de crescimento. E aí, ele fala o quê? Ele continua aqui falando que quando vos atinge um motivo de dor ou de contrariedade, esforçar-vos para superar isso. E quando chegardes a dominar os ataques da impaciência, da raiva ou do desespero, podeis dizer com uma justa satisfação: fui o mais forte. Então, sim, gente, sabe quando você tá passando por um problema muito difícil, aí você se controla, e aí você passa por aquele problema, você vai poder falar: eu fui o mais forte, eu consegui, eu superei. Então, gente, vale a pena esse esforço. Ele é mais difícil? Às vezes dá vontade de surtar, né, e jogar tudo pra cima, dá, mas
depois toda vez você se arrepende. Até quando você vai ficar se arrependendo dos erros, das coisas que você fala, das coisas que você faz, tudo por uma questão de emoções do momento. Porque quando a gente faz isso é porque a gente tá dando ouvido às nossas emoções, a gente tá, né, dando a flor da pele, as nossas emoções à flor da pele, a gente acaba se deixando sobressair. Mas isso não é certo. Isso vem de um desequilíbrio, gente, isso é óbvio. Então, quando a gente se controla, a gente pode falar com a maior tranquilidade. Fui o mais forte, eu consegui superar. Parabéns pra mim. Reconheça as suas vitórias. Reconheçam as vezes que vocês foram fortes e não cederam a esses desequilíbrios normal de todo ser humano, porque o ser humano ele tem esses desequilíbrios mesmo, é natural. Você tá aqui para trabalhar isso também. Então, quando você tem a oportunidade de trabalhar, você não pode ficar triste, pelo contrário, é a oportunidade de você se equilibrar, é a oportunidade de fortalecer a tua fé, é a oportunidade de ser mais forte, tá? Então, vejam agora os problemas a partir de agora dessa forma, por esse ponto de vista. Isso vai te ajudar muito, gente. Vai por mim, pessoal. Eu falo por experiência própria. Quando você muda o ponto de vista diante das situações da tua vida, tudo flui de melhor maneira e com mais leveza também. E assim você consegue trabalhar a sua fé, tá bom? E aí ele fala aqui, ó. Bem-aventurados aflitos pode ser traduzir assim: bem-aventurado aqueles que têm a ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão 100 vezes a alegria que lhes falta na terra. Depois do trabalho virá o descanso. Então, por mais que agora você fale, nossa, mas eu passo pelo problema, eu supero com força o problema e depois já surgiu outro, não tem problema, não reclama, porque quanto maior a luta, maior a recompensa, maior o tesouro que está sendo guardado para você. Então, calma, gente. 80 anos aqui na Terra não é nada. Pode parecer que é, mas não é. Então, lembre-se, gente, se apega a isso. Se apega que um dia vocês vão retornar para a tua verdadeira casa. E isso tem que ser o motivo de vocês ficarem aliviados e ficarem tranquilizados e falar, bom, vou ficar em paz. Porque um dia eu volto para minha verdadeira casa. E todos os esforços que você faz, pessoal, todo o bem que você faz hoje, todos os esforços, todos os autocontrole que você tem hoje vai ser recompensado. Você pode ter certeza absoluta, tá bom? E da mesma forma que todas as vezes que você estoura, que você não se equilibra, você também vai colher esses frutos. É normal, é natural. E provavelmente você já tá colhendo muitos. Mas a questão é, foque no que você pode fazer da melhor maneira possível, tá bom? Vou fazer a prece de encerramento e aí vocês podem tomar o copo de água ou a garrafa de água. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada a todos os bons espíritos. Que a partir de hoje, não só eu, mas todos que estão vendo esse vídeo, busquem olhar para os problemas com uma forma mais positiva, para que a gente possa trabalhar, né? Uma oportunidade para a gente trabalhar a nossa fé, a nossa coragem, a nossa resignação. Agradeço imensamente por tudo, que assim seja. Pessoal, até sexta-feira para o nosso curso dos médiuns.